Dana White, assim como muitas outras pessoas poderosas, vai dizer e fazer o que for preciso a fim de alcançar o que almeja, e pouco se importa se as coisas ditas ou ações tomadas vierem a ser desmentidas mais tarde. O presidente do UFC simplesmente não se importa. Você pode dar play e mostrar que ele falou algo que era mentira, mas o careca simplesmente vai te chamar de idiota e seguir em frente com o dia dele como se nada tivesse acontecido. Mas acredite se quiser, raras vezes o careca admitiu que cometeu um erro, e esse é o assunto do vídeo de hoje. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 vezes que Dana White admitiu que estava errado. Número 10, Deiveson Figueiredo fica sem o bônus. Lembram do UFC 255 que aconteceu em novembro do ano passado e foi encabeçado pelo deus da guerra Deiveson Figueiredo em sua primeira defesa de cinturão contra Alex Perez e terminou com uma aula do brasileiro, finalizando na guilhotina em menos de 2 minutos? Então, a luta certamente não ganharia o bônus de melhor luta da noite, já que foi um monólogo, mas tirar o bom Perez pra nada daquela forma deveria garantir um bônus de performance, mas o careca decidiu premiar Joaquin Buckley por seu nocaute contra Jordan Wright e Antônia Shevchenko, que passou o carro na rainha da violência, dando o primeiro nocaute à brasileira no UFC. Nenhuma polêmica aí, mas o tio Dana simplesmente não parecia muito feliz com as escolhas, embora seja difícil acreditar que ele não tenha participado do processo de escolha do bônus. Foi então que 4 dias depois ele levou Deiveson Figueiredo ao escritório do UFC para avisá-lo que ele cometeu um erro e que pretendia corrigi-lo. Em um vídeo postado por Walid Ismail, o campeão pode ser visto com Dana White enquanto segura na mão uma grande pilha de dinheiro que veio de uma pequena sacola do presidente do UFC. Foi no estilo old school mesmo, muito legal. Deve ter dado uma trabalheira danada tentar depositar $50 mil no caixa eletrônico. Número 9, a despedida de Anderson. O fato do Halloween ter sido cancelado em 2020 devido à pandemia não foi o único motivo para ficar triste no dia 31 de outubro. A lenda Anderson Silva, de 45 anos, estava voltando para a jaula pela primeira vez desde maio de 2019, buscando sua primeira vitória desde uma decisão questionável sobre Derrick Bronson 2 anos atrás. Se você ignorar a vitória anulada sobre Nick Diaz, a última vitória de Spider antes disso foi em 2012, contra um bronzeado Stephan Bonnar no Rio, e o brasileiro sofreu 6 derrotas desde então. O que eu quero dizer aqui é que a carreira do cara estava chegando ao fim, e sua derrota por nocaute técnico para Uriah Hall em pleno Halloween fez com que todos se sentissem muito mal, incluindo o próprio algoz de Anderson. I love you. Thank you. I'm so sorry. Ninguém ficou feliz naquela noite. Dana White admitiu depois que marcar aquela luta tinha sido uma má ideia. Eu cometi esse erro, não deveria ter deixado ele lutar e essa luta acontecer hoje à noite, mas por respeito a ele, ele é uma lenda do esporte e uma lenda dessa empresa. Eu fiz algo que discordei, eu sabia que estava certo e essa noite provou que eu estava certo. Anderson nunca deveria lutar novamente. É muito raro ver o careca admitir que lutou contra uma coisa e acabou tomando a decisão errada. Todos nós sabemos que às vezes ele tem uma quedinha pelos veteranos e tem dificuldade em deixá-lo sair do esporte, mas é muito raro ouvi-lo admitir isso. Número 8, demitindo um jurado durante um evento. O UFC basicamente se autorregula sempre que visita um país que não tem uma comissão atlética de MMA, o que, como você pode imaginar, complica um pouco as coisas. Para piorar, o UFC costuma turvar as águas da legitimidade, ainda mais com as decisões que toma em momentos assim. O caso em questão é no UFC Macau em 2014. As 2 primeiras lutas da noite terminaram com decisões divididas para lá de polêmicas e o juiz dissidente da segunda luta ainda deu 30-27 a favor do perdedor. E foi aí que Dana White ficou pistola e decidiu intervir, dizendo ao juiz Howard Hughes para meter o pé. White disse que literalmente mandou o cara buscar um pouco de cerveja e pipoca e sentar na arquibancada para assistir às suas lutas em vez de julgá-las. Infelizmente não podemos confirmar se Hughes comeu pipoca e tomou cerveja, mas a verdade é que Hughes tinha marcado 29-28 pro lutador que acabou vencendo. Sim, é isso mesmo que vocês entenderam, o Dana despediu o cara errado. Foi uma jogada bastante ousada do UFC de liberar Hughes, especialmente considerando que o White leva muito a sério a imagem do UFC como uma entidade esportiva legítima, mas para demitir o cara errado, bem, o careca não teve outra escolha a não ser divulgar um comunicado oficial e admitir seu erro na coletiva de imprensa seguinte. Eu fiquei um pouco louco e ultrapassei os meus limites, não é a primeira vez, mas espero que seja a última, e sim, eu tava errado. O UFC não mostrou muito interesse em demitir juízes desde então, mesmo que quisessem. Número 7, o hype de Darren Till. Bastaram 5 lutas no UFC para ter a sensação de que Darren Till seria uma grande estrela no esporte. Ele era interessante, carismático e ainda
dizimou Donald Cerrone em seu primeiro main event. Parecia que estávamos testemunhando a ascensão do próprio Conor McGregor de Liverpool. Sua próxima luta seria o evento principal em sua cidade natal e o lugar foi ao delírio, mais uma vez lembrando Conor em Dublin. Ele resolveu o quebra-cabeça chamado Stephen Thompson naquela noite e estava em alta quando o campeão interino dos meio-médios Colby Covington não conseguiu marcar uma luta contra o campeão Tyron Woodley, abrindo alas para Till ter sua chance pelo ouro, mas o tiro saiu pela culatra. O desafiante só acertou um único soco em 2 rounds de luta, levando uma surra até ser finalizado com um estrangulamento. Para piorar, Till liderou outro card do UFC, dessa vez em Londres, em uma tentativa de recuperar um pouco do ímpeto que havia perdido, mas acabou nocauteado por Jorge Masvidal. Poucos meses depois, Dana White admitiu que talvez tenham elevado Till rápido demais. Depois da vitória sobre Donald Cerrone, podemos tê-lo promovido muito cedo. Acontece às vezes quando um cara fica muito entusiasmado com ele. Vamos desacelerar um pouco, deixa-o voltar a trabalhar nas coisas em que precisa trabalhar, ele não vai a lugar algum. White continuou a reiterar que era muito cedo, uma admissão interessante sobre como empolgado o público fez com que ele jogasse o cara aos leões cedo demais. Número 6, a carreira de Chris Cyborg no UFC. Se eu disser os nomes Chris Cyborg e Dana White, você vai pensar imediatamente na relação absolutamente brutal que os dois tiveram ao longo dos anos até a saída dela do UFC em 2019, mas por um breve momento parecia que White, pelo menos em parte, reconhecia que ele não tinha sido justo com a brasileira no UFC. É claro, todos nós sabemos que o careca se recusou a contratar Chris no auge da era Rousey, dando todas as desculpas possíveis para explicar a injustificável ausência da melhor do mundo no UFC, só para contratar Cyborg 6 meses depois da aposentadoria de Ronda. E os caras ainda forçaram a brasileira a se matar para bater um peso de uma categoria que nem existia. Mas então o UFC anunciou a divisão peso-pena e, finalmente, após 4 anos essencialmente no exílio, Cyborg teria a chance de ter um título no maior evento do esporte. Um mês antes de Chris disputar o cinturão vago no UFC 214, Dana comentou sobre como a carreira dela havia sido gerida. Ela passou por uma luta difícil aqui no UFC, ela não ficou emocionada com as coisas que foram ditas e feitas, e para ser honesto com vocês, cometemos alguns erros quando se trata de Cyborg. Considerando quão complicado o relacionamento deles foi antes, aquela breve admissão de que eles não lidaram com a carreira de Cyborg da maneira correta foi muito chocante de se ver. Se foi sincero ou não, pelo menos mostrou que Dana sabia que estava errado. Dana então se comprometeu a fazer as coisas certas com relação à brasileira, mas como todos sabemos, as coisas voltaram a azedar 2 anos depois. Número 5, Kimbo é uma porcaria. Ou não? Os irmãos Paul podem até estar transformando o mundo do boxe em circo com suas lutas bizarras e sem credibilidade contra oponentes que nem são lutadores, ou são velhos demais, ou pequenos demais, ou ambos. Mas o MMA já passou por uma crise como essa no início dos anos 2000, quando Kimbo Slice se tornou a maior estrela do esporte. Ao contrário dos Pauls, Kimbo ganhou sua notoriedade saindo na mão de verdade, sendo o lutador de rua mais popular que a internet já viu. A fama foi tanta que o Elite XC contratou Kimbo e quebrou o recorde de audiência em 2007 e 2008 na TV americana. As pessoas chegaram a pensar que Elite XC se tornaria um concorrente de peso pro UFC. E bem, Dana White não poupou críticas à maior estrela da franquia. Kimbo Slice sucks, like I've said now for the last few months. When will we see Kimbo Slice in the octagon? As soon as he beats somebody. Kimbo sucks. Tanto antes quanto depois do nocaute que afundou o Elite XC pelas mãos de Steve Petruzzelli. Após o desastre daquela luta contra Petruzzelli, Dana disse o seguinte para a ESPN: "Eu nunca traria Kimbo Slice para minha organização. O careca manteve o tom durante um bom tempo, bancando a narrativa de que a única maneira que ele poderia assinar com o cara seria através do TUF, mas se há uma coisa que ele deixou claro antes é que Kimbo é péssimo, ele não é um lutador de verdade. Ele é um lutador, eu sei que ele é um lutador, nós o vimos lutar nas ruas", disse o careca, prometendo só contratar Kimbo se ele vencesse o reality show. É claro que o cara não ganhou a temporada, mas ainda fez 2 lutas pelo UFC, batendo Houston Alexander e depois perdendo para Matt Mitrione. Dana reconheceu mais tarde que sua impressão de Kimbo era imprecisa, dizendo ao repórter Ariel Helwani, após sua luta final no UFC, que ele estava feliz por tê-lo conhecido. Número 4, a venda do UFC. O repórter Darren Rovell da ESPN, notório desafeto de Dana White, noticiou em 2016 que o UFC estava perto de finalizar um acordo para a venda da promoção. Dana ficou pistola, dando entrevistas aos principais meios de comunicação, como o programa de Dan Patrick, para garantir a todos que não passava de fake news. "Não estamos à venda, estamos sempre trabalhando em negócios e expansão globalmente. E venho dizendo isso desde que essa coisa foi lançada. Não, nós não estamos à venda." White continuaria dizendo que eles estavam, na verdade, expandindo a empresa e fazia parecer que todo o mistério em torno da
essa situação não passava disso mesmo, uma expansão do UFC. O UFC foi realmente vendido para WME e MG em julho daquele ano por 4 bilhões de dólares e, obviamente, Dana White não teria escolha a não ser confirmar a história naquele momento. O que mais ele ia dizer, que não foi vendido, mas que tinha novos proprietários, ficaria difícil, né, fera? A venda era enorme e haviam muitas partes a serem alinhadas. Dana estava claramente tentando manter tudo em segredo para evitar qualquer tipo de susto, mas ainda assim não deixa de ser muito engraçado, pois essa é uma das raras ocasiões em que podemos simplesmente olhar na fuça de Dana White e chamá-lo de mentiroso. Número 3, Fedor é o maior da história? Dana White, quando veste a cartola de promotor de eventos, vai acabar dizendo muitas coisas que podem contradizer afirmações anteriores. Fulano é o maior lutador do mundo, Ciclano vai lutar no próximo pay-per-view. Pergunte daqui a um mês e você provavelmente ouvirá uma resposta diferente, mas uma coisa em que ele tem sido consistente ao longo dos anos, no entanto, é falar que Fedor Emelianenko é uma porcaria. Sério, o ódio do careca pelo último imperador só perde pra raiva que ele sente de Tito Ortiz. Mas é certo que Dana não pensava realmente isso, não passava de uma estratégia de marketing. É claro que ele deu a entender isso em um post no fórum do Sherdog ou nas constantes entrevistas que ele dizia que tentou contratar Fedor N vezes ao longo dos anos, e todos lembramos de sua alegria ao ver Werdum finalmente encerrando a invencibilidade de Fedor, mas é muito bem documentado que Dana perseguiu implacavelmente o russo por anos após o fim do Pride, tentando colocá-lo no UFC com algumas ofertas absolutamente ridículas. Depois de cada tentativa frustrada, o careca despejava sua raiva publicamente para tentar minimizar ou desmerecer o legado de Fedor, mas em 2012, depois que Emelianenko se aposentou, Dana tirou a máscara durante um chat ao vivo na internet, onde lhe perguntaram se ele achava Fedor um dos maiores pesos pesados de todos os tempos, e ele respondeu: sim, ele é um dos maiores pesos pesados de todos os tempos, eu vou reconhecer isso. Nós conseguimos, pessoal, depois de anos batendo nessa tecla, o careca finalmente admitiu. O que torna essa admissão particularmente interessante é que isso aconteceu quando Dana realmente tinha acreditado que o último imperador havia encerrado a carreira, então ele poderia ser sincero, mas ele simplesmente não se conteve na resposta. Ele é um dos maiores de todos os tempos do MMA? Você tá louco. Ah, então ele é apenas um dos melhores pesos pesados, mas não no geral, entendeu? Um clássico raciocínio lógico do careca. Eu acho que esse é o mais perto que os dois vão chegar de trocar cartões de Natal. Número 2, Nate Diaz não dá audiência. Existem lutadores que dão audiência, existe Nate Diaz. A estrela de Stockton tem sido um dos maiores nomes do esporte nos últimos 5 anos, após seu lendário desafio a Conor McGregor e subsequentes lutas com o irlandês, mas Dana White não o via dessa forma antes. Quando o californiano ficou um ano fora da jaula entre o final de 2013 e o final de 2014, Dana White desceu a lenha na dita popularidade de Nate, ou a falta dela. Ele parece ser popular quando você está olhando no Twitter em algum site, mas os números reais dizem a verdade. Nós sabemos quem dá audiência e quem não dá. Se Nate Diaz desse grande audiência, nós teríamos o chamado. Ele atenderia ao telefone, nós descobriríamos e resolveríamos sua situação, mas ele não dá audiência. Aquela frase repetida várias vezes por Dana White voltaria para te assombrar no futuro, pois ficou provado um ano depois que o careca estava completamente errado, quando as lutas com Conor McGregor quebraram totalmente a bilheteria, trazendo um total de 3 milhões de vendas de pacotes de pay-per-view. Nate sumiu do mapa mais uma vez, agora por 3 anos, depois de encher os bolsos de dinheiro, mas seu retorno foi tão arrebatador que Dana foi forçado a admitir. É muito difícil negar. Sim, ele dá audiência agora. Ou então ele dá audiência só agora? Foi mal, tio Dana, mas essa foi foda. Número 1, mulheres nunca lutarão no UFC. Eu tenho certeza de que esse foi um dos casos que Dana White ficou feliz de estar completamente errado. 10 anos atrás, depois de receber flores por algum motivo qualquer, um paparazzi tirou a sorte grande quando perguntou ao careca se um dia veríamos mulheres no UFC. A resposta? Nunca. É claro que uma década depois de Dana White entrar naquele carro, o UFC conta com 4 categorias femininas, um ranking oficial peso por peso e algumas das lutadoras mais queridas do esporte, como Valentina Shevchenko, Rose Namajunas e Amanda Nunes. A luta do ano em 2020 foi entre mulheres e Ronda Rousey foi uma das maiores atrações que o UFC já teve na história. Foi a ascensão e o brilho de Ronda nos 2 anos seguintes àquela frase infame que levou o careca a mudar de opinião sobre as mulheres no UFC, abrindo a divisão peso galo e lançando as outras 3 ao longo dos próximos 4 anos. Perguntaram sobre aquela frase anos depois, Dana se sacaneou. Que idiota aquele cara, se você falar com Dana de 4 anos atrás, eu nunca teria previsto isso. O fato de a categoria ser tão profunda e tão talentosa significa que esse é um grande dia para o esporte feminino. Quando o UFC construiu sua nova sede em Las Vegas, Dana White teve seu escritório enfeitado com 2 enormes fotos em preto e branco. De um lado, Conor McGregor encarando Floyd e do outro, a campeã dupla Amanda Nunes. So you were wrong.
E aqui vai um salve para Tommy2Hold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para Max Randall que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.